gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje, então, estamos aqui dando sequência ao estudo panorâmico do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre as 7 bem-aventuranças que estão contidas dentro do livro de Apocalipse. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, significa feliz, alegre, bem-aventurado, amém? Fica comigo então, se você quer descobrir como ser mais do que feliz, tá certo? Lembrando que se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal, mas não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que possamos levar as verdades bíblicas para muitas pessoas, amém? Muito bom, queridos. Vamos então falar sobre as 7 bem-aventuranças contidas no livro de Apocalipse. A primeira bem-aventurança está em Apocalipse, capítulo 16, verso 15, e diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bem, se nós pudermos assim destrinchar um pouco esse versículo, nós temos um primeiro ponto que é Jesus falando: venho como um ladrão. Mateus 24:36 diz assim: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Quando Jesus diz então que ele vem como ladrão, ele vem num momento em que ninguém vai estar esperando. O ladrão aparece de repente, nós não estamos vigilantes, nós não estamos atentos. Por isso o versículo segue e diz assim: bem-aventurado aquele que vigia. Mateus 24:43 diz assim: contudo, entendei isso, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Assim, temos que estar atentos, precisamos estar atento aos sinais. Existem situações, meus queridos, que estão acontecendo agora, em 2020. São um cumprimento de palavras ditas em Apocalipse, em Daniel e em outros momentos escatológicos da Bíblia. Nós precisamos estar atentos a estes sinais, a estes acontecimentos, porque Jesus está voltando. E a minha pergunta hoje para você é: você está preparado? Seguindo lá no versículo, nós temos: e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Guardar suas roupas, então, significa buscar santificação. Vamos entender isso melhor. Bom, nós sabemos que nós, a igreja do Senhor, somos a noiva do Cordeiro. Precisamos estar pronta, precisamos estar ataviada, adornada. Eu tenho certeza que você nunca viu uma noiva entrar na igreja suja, descabelada, mal cheirosa, descalça. O vestido branco, inclusive, a tradição desse vestido branco é para representar a pureza, certo? Uma noiva, por exemplo, se ela tem uma manchinhazinha pequena no seu vestido, todos percebem, porque o seu vestido tem que estar branco, representando a pureza, uma noiva imaculada. Apocalipse 19, verso 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho finíssimo, puro, resplandecente. Agora preste atenção nesse pedaço do versículo que diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quando Deus nos dá esse linho finíssimo, essa representação, você sabe que o livro de Apocalipse tem representações, tem símbolos. Quando ele trata então desse linho finíssimo, ele está dizendo, e está muito claro, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os seus atos, meu querido. Mas Joyce, eu não sou salva pelos meus atos. Não. Você é salvo pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ok? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós, como noiva, temos que nos adornar. E a pergunta é: como a igreja pode se adornar para o seu Senhor, para o seu noivo?
se vestindo com esse linho finíssimo, que nada mais é que os atos de justiça. A sua atitude de santificação, de busca pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que é santo, santo, santo. A santidade de Deus é elevada à terceira grandeza. Santo, santo, santo. Nenhum outro atributo de Deus na palavra do Senhor nós vemos repetido 3 vezes, mas a santidade de Deus. Ele é santo, santo, santo. E nós temos que buscar andar em santidade. Quando então nós somos cobertos por esse linho finíssimo, a nossa vergonha é coberta. Entendeu? Querido, o nosso pecado é a nossa vergonha. Quando Adão pecou lá no paraíso, o que ele fez? Ele se escondeu, ele falou, escondi-me porque eu estava nu. Então a nossa nudez precisa ser coberta, o nosso pecado precisa ser tirado de nós. E o linho finíssimo, essa busca pela santidade, por estar na presença do Senhor, o nosso ato de justiça, cobre as nossas vergonhas. Ou seja, atos de justiça nos afastam do pecado e nos levam para Deus. Isso é maravilhoso, não é? Bom, a segunda bem-aventurança está descrita em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. E diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Existem 3 verbos aqui que nós precisamos prestar atenção. O primeiro é ler, o segundo é ouvir e o terceiro é guardar. Bem-aventurado é aquele que pode ler esse livro. Queridos, nós temos acesso à palavra do Senhor. Existem países em que a palavra de Deus não entra. E nós temos acesso a ela, nós temos liberdade para pegar esse livro e para ler. Outro ponto, então, é ouvir. Por vezes você não pode estar lendo, mas você pode ouvir, estar atento ao que está escrito nesse livro. Mas, acima de tudo, nós temos um terceiro verbo, que é guardar. Não basta a gente ler e ouvir, mas precisamos guardar, encucar em nossa mente essa palavra transformadora, porque o tempo está próximo. É assim que termina esse verso. Dias virão em que não teremos acesso à palavra de Deus. Precisamos ler, encucar em nossa mente para poder discernir tempos e tomar decisões certas. Apocalipse 22, verso 7, então trata da terceira bem-aventurança e diz assim, Apocalipse 22, 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Presto venho significa que em breve venho. É Jesus que está falando. E mais uma vez, essa bem-aventurança está relacionada a guardar as palavras deste livro. Guardar na sua mente e no seu coração. Quando você guarda um objeto na sua casa, um objeto valioso, algo importante para você, você cuida dele e sabe exatamente onde você colocou, não é verdade? E toda vez que você precisa desse objeto, você vai lá naquela gavetinha certinha, busca com diligência e encontra. É assim que nós devemos guardar a palavra, as palavras contidas no livro sagrado. Precisamos entender o que está contido ali dentro, para poder discernir, para que nas horas necessárias saibamos lançar mão dos seus ensinamentos e tomar decisões que agradem a Deus e que tragam vida para os nossos ossos. Quando nós tomamos decisões que não agradam ao Senhor, são decisões que nos levam ao pecado e o pecado traz a morte. Quando tomamos decisões que agradam ao Senhor, são decisões que trazem vida e vida em abundância. A quarta bem-aventurança está no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, e diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos entender também esse versículo. Quando ele diz lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, significa aceitar o sacrifício vicário de Cristo na cruz. E essa palavra vicário sempre me chamou a atenção e eu fui ao dicionário Aurélio buscar entendimento dela. Quando nós falamos de um sacrifício vicário, nós falamos de uma troca. Jesus deu a sua vida pela nossa, derramou o seu sangue, a sua vida, morreu na cruz para nos resgatar
da morte, nos tirar da morte, se entregou em nosso lugar. Assim temos nossas vestes lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro e limpa de todo o pecado. Esse versículo segue dizendo para que tenham direito à árvore da vida. Olha que interessante. Um direito que não tínhamos direito, acesso à árvore da vida, e agora, uma vez com o nosso vestidura lavada no sangue do Cordeiro, nós temos esse direito de ter acesso à árvore da vida. Esse direito foi tirado do homem no dia em que ele pecou. Vamos lembrar lá do paraíso. Vamos voltar lá para Gênesis. Lembra que existiam duas árvores. A primeira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma outra árvore que era a árvore da vida. Vocês vão lembrar que o homem não tinha acesso a nenhuma dessas duas árvores. Mas Deus foi bem específico e falou para ele: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Volta lá em Gênesis e vocês vão lembrar que a serpente enganou Eva e disse para ela no ouvidinho dela: olha, come sim. O dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal e você vai ser semelhante a Deus. Eva então pega o fruto e vai até o marido, né? E diz: Adão, olha aqui, esse fruto, ele é bonito. E ela disse que a gente pode comer, a serpente disse que a gente poderia comer. O diabo, ele é enganador. E ele vai te enganar, ele vai te seduzir, como ele seduziu Adão e a Eva. Adão então toma do fruto, come, Eva também come do fruto. E naquele momento, a desobediência deles revela e afasta eles de Deus. E revela para eles então o bem e o mal. Repare que nesse momento, quando Deus chama Adão e ele fala: Senhor, me escondi porque estava nu. Ah, sua vergonha foi descoberta, o pecado começou a habitar no homem. Deus fala para ele: Adão, você será tirado então daqui. Para mim, eu não entendo que esse ato de Deus foi um ato de raiva. Sai do Éden. Não, foi um ato de preservação. Porque se o homem em pecado comesse da árvore da vida, ele viveria uma morte eterna. Meio difícil de entender, né? Mas ele viveria em pecado para sempre. E dessa forma não teria resgate para ele. Então Deus, muito cuidadoso, muito amoroso, ele tira o homem dali. Ele cerca aquela árvore de anjos protegendo para que ninguém coma. Ele bola um plano de salvação para esse homem, de resgate. E agora, lá em Apocalipse, e eu vibro com isso, ele diz que uma vez, bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, uma vez que você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro e o pecado é tirado de você, você tem direito à árvore da vida. E agora, pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso à vida eterna com Deus e podemos entrar na cidade pelas portas altaneiramente. Glória a Deus, aleluia! O nosso Deus é maravilhoso, Ele não nos deixou numa morte eterna, mas Ele nos resgatou para vivermos uma vida eterna com Deus. Apocalipse 14, verso 13, é a quinta bem-aventurança. E ele diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Não tenha medo de pandemia, porque se você morre no Senhor, você é um bem-aventurado. Glória a Deus. É difícil para a mente humana entender isso, porque a saudade fica. Estamos vivendo um momento de dor, de perdas. Famílias perdendo os seus líderes, perdendo os seus filhos, o sacerdote da casa, perdendo suas mães. É um momento de dor. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Mesmo sabendo que ele diria, Lázaro vem para fora, que ele tinha essa autoridade, ele chorou porque ele era homem. E a morte nos traz tristeza, nos traz dor. Mas bem-aventurado os que morrem no Senhor. Essa semana eu disse para o meu filho, se eu morrer antes da vinda do Senhor, na minha lápide você escreva, aqui jaz uma bem-aventurada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor. Os que morrem no Senhor, os que morrem fazendo a vontade do Pai, têm garantido a salvação. Para estes eu digo, não há morte, existe um retorno ao Pai. Porque a morte está para aqueles que negam a Cristo,
que negam o sacrifício de Cristo na cruz, que não aceitam, que não entendem que é através de Cristo que encontramos salvação. Infelizmente, para esses, haverá morte eterna, mas para nós, que aceitamos o sangue do Cordeiro e lavamos nossas vestiduras nesse sangue, para nós a vida e vida eterna. E as suas obras o seguem, termina o versículo. Então, aquilo que fazemos, aquilo que fizemos e fazemos, honrando e glorificando o nome do nosso Senhor, fica como um legado para as futuras gerações. Provérbios 10, 7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Glória a Deus. Apocalipse 6, 26 diz assim, e é a sexta bem-aventurança, Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse é um dos versículos que precisa de um entendimento mais avançado e existem duas correntes teológicas que tentam destrinchar esse versículo para nós. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal da CPAD, essa aqui que está aqui comigo, ó, tá? A Bíblia de Estudo da CPAD. Ela diz que existem duas correntes teológicas que tentam explicar esse versículo. Uma diz que a primeira ressurreição está no ato da nossa conversão. Ali, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo. Morre então o velho homem e nasce um novo homem redimido em Cristo. E diz também que o milênio é o nosso reinado espiritual com Deus, entre a sua primeira e a sua segunda vinda à terra. Durante esse tempo, somos sacerdotes com Deus, pois Cristo reina em nossos corações. Segundo essa opinião, a segunda ressurreição é física, onde todas as pessoas irão para o julgamento final. Já a segunda corrente teológica acredita que a primeira ressurreição ocorrerá depois que Satanás for posto de lado, e é uma ressurreição física de todos os crentes que reinarão com Cristo na terra durante um período literal de 1000 anos. A segunda ressurreição, então, ocorre no final desse milênio, a fim de julgar os incrédulos que morreram. Bom, não importa qual a corrente teológica que você se afeiçoa mais. O importante é saber que bem-aventurado é aquele que, crendo em Cristo, não morrerá eternamente em choro, em ranger de dentes, mas terá a vida eterna com Deus. Aleluia. Querido, estamos seguindo para o final. Estamos indo então para a sétima bem-aventurança, que está lá em Apocalipse 19, verso 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Nós que cremos seremos chamados à boda do Cordeiro. Mas presta atenção num detalhe, nós não seremos chamados como convidados para esse casamento, para essa boda. Nós somos a noiva de Cristo, aleluia! A noiva que está vestida de linho finíssimo, como nós já conversamos hoje aqui, está adornada, ataviada, preparada, limpa, imaculada, pois temos nossas vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Cristo. A pergunta final que eu deixo, aliás, as perguntas que eu deixo aqui para você é: você é noiva de Cristo? Suas vestes estão limpas pelo sangue do Cordeiro? Reflita sobre essas perguntas. Se você entende que não, que você não tem buscado santificação em Deus, que ainda existem atos em sua vida que precisam ser moldados pela mão do Todo-Poderoso, a boa nova que eu tenho para você aqui é que ainda há tempo. Jesus está voltando, mas ainda há tempo, como no tempo de Noé, em que Noé falava, olha, vai vir um dilúvio, e o povo não queria acreditar. Mas vai existir um tempo em que, como Noé entrou na arca, trancou a porta por dentro, mas Deus trancou a porta por fora. Vai existir um momento em que Cristo virá e aí não haverá mais tempo. Tome essa decisão agora. Ainda há tempo. Dobre o seu joelho, peça perdão ao Senhor, que é cheio de compaixão e misericórdia. E está pronto para te perdoar, te abençoar, trazer transformação, trazer vida para você. E te dar vida eterna com Ele.
Assim, meus queridos, nós encerramos mais um vídeo com essa visão panorâmica do Apocalipse. E lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim, porque isso sim está na Bíblia.